chão, com bigada, com gado, tinha todas essas... Tinha em outros lugares que tinha essas festas, aqui teve. E, só que era sempre... Tinha aquela repressão. Sempre tinha as festas lá. E aí no dia seguinte já dava no jornal que o pessoal tava lá, tava fazendo isso. Tinha todo ano assim, tinha festa, sabe? Eu queria, você falou da religião e certamente não existia tratamento médico, né? Eu queria saber se você conhece alguma história de cura em si, com ervas, ou se tinha essa... Ai, meu Deus do céu. Tinha, por exemplo, a avó Amélia, ela tinha essa fama de, além de fazer parte, assim, ela fazia a reza desse tipo, quando o cara estava morrendo, ia fazer reza. Ela conhecia muito de erva. Tanto que tem uma história, a Xaninha, ela tem uma história que quando ela tinha 20 anos, ela pegou tuberculose, eu acho, que era muito comum na época, perigoso, né? Na época era muito... E aí, em vez de... Ela ficou aqui, fizeram uma casinha pra ela, na época era num casa de palmito, separado, pra não ter perigo, porque tem criança e tal, e ela era tratada pela avó Amélia. Porque assim, o médico oferecia dela ir lá pra São José dos Campos, não sei, ia lá, só que assim, além de custar dinheiro, tinha a questão assim, que o pai dela falou, ó, não é mais fácil você levar um pai de família, porque ela cuida, e ela ficou sendo cuidada aqui durante um ano. E um negócio, ela pode contar melhor. A avó Amélia, assim, acordava de manhã, pegava, eu não lembro o nome da planta, moía, aí pegava o leite de cabra, colocava lá, dava pra ela. Outra coisa que ela fazia, ela colocava também umas folhas dessa planta, colocava assim no forro assim, da casa, de madrugada. Aí quando amanhecia, o sol pegava e começava a soltar vapor. A Tianinha falava que parecia cheiro de vaporub. E ela assim foi tratada durante um ano. Claro, o médico vinha tempo, uma vez por mês, mais ou menos, para ver como é que ela estava. Depois de um ano ele falou, não, está completamente curado, está melhor que muita gente. Ela tinha esse conhecimento, assim, ela sabia, ela pegava essa erva, colocava no fogo, e ela pegava a erva, aí colocava leite de cabra, fazia, dava para ela tomar. Tinha todo esse tratamento, a Tianinha pode explicar melhor. Na parte do tratamento também, seria só o pessoal dela, ela chegou a comentar com o pessoal de outras famílias? Só ela que fez esse esforço, lá. Não sei. O que a gente sabe, a história que o pessoal mais velho contou da briga que ela teve para colocar os filhos dela. Mas eu sei assim, que outros negros começaram a estudar lá também. Tem, por exemplo, o pessoal que são lá parentados nossos, mais distantes, eles também têm a história de criança, eles foram estudar. Oi. A narrativa histórica, né, ela é importante, obviamente, mas toda a trajetória, ela é baseada só na oralidade ou existe, vamos dizer assim, documentos que embasem tudo isso? Depende. Depende de quem conta. Não, claro. Perguntar pra Tianinha, ela vai pegar na memória que ela tem da infância dela. É o que eu falei, é a oralidade. O que ela viveu. Exato. Ela fez muita coisa, então ela participou também do... Enfim. Eu pego aquilo que eu aprendi, que eu vi, e tento cruzar com o que eu vou aprendendo, que eu vou estudando de livros. Eu fui no artigo municipal, aí eu descobri lá, aí depois eu fui até lá do pessoal da Igreja Mormons, que ele tem o maior acervo sobre genealogia, e lá eu descobri sobre o Fabiano Bento Barbosa, o casamento dele, assim, eu faço esse tipo de pesquisa. Não, tudo bem. Eu tento cruzar, igual a questão de eu saber que eles são ladinos, foi porque assim, eu lendo aquele texto, aquele livro lá que falava da rebelião lá em Campinas, aí o cara falando, ele escrevia isso falando, eu peguei e comecei, eu vou cruzando com aquilo que eu sei. Eu falei, igual, que eu sei que ela veio pra cá, ela nasceu no Rio de Janeiro, a Emília. Então, como eu sei que naquela região, na época que ela nasceu, aquela região era o polo cafeicultor, a região do Vale do Paraíba, eu imaginei, então deve ter sido numa fazenda da região do Vale do Paraíba. Sim, é que você tem uma fonte histórica importante, que você tem uma fonte primária, né? Que é essa senhora que presenciou a história, né?
E aí, assim, é óbvio, a gente nunca desconsidera uma fonte primária, ainda que essa fonte primária seja baseada na oralidade, né? Mas tem também a parte de documentação, tem a parte de vestígios materiais que embasem, né, e justifiquem isso. É isso que eu acho, é essa a questão do questionamento aí. É igual o Francisco, lá da época do quilombo, Francisco José Rodrigues, a Rita Rodrigues, tem documento da época que eles eram proprietários, assim, e tem escritos da década de 60 que fala assim, igual do Negro Bronx não tem nenhum escrito do século XIX sobre ele. Entendi. O que começou a ser escrito sobre ele foi a partir da década de 60, que teve uma historiadora, de Loca Ferraz, que em 1969 ela começou a fazer sobre o Itatiba, contar a história dos bairros do Itatiba, e ela falou daqui, dessa região. Ela falou desse Negro Bronx, segundo ela, morreu bem velhinho. Eu achei muito bom o fato dele ter morrido velhinho, porque assim, normalmente nessas histórias de negros lutando contra a escravidão, frequentemente o cara acaba morrendo. E jovem. E aí saber que ele morreu velhinho e depois de ter terminado a escravidão, foi, pô, pelo menos ele teve uma vida de luta e conseguiu ver o final da escravidão. Eu achei muito bom. Assim. Não, com certeza. O escrito que tem sobre ele, assim, mais antigo que tem é dessa de Loca Ferraz, que foi em 1969. Do século XIX, não tem assim, pelo menos a gente não encontrou nenhum. Daquela época o pessoal dizendo, tem um negro que se chama Negro Bronx, que ficou muito na oralidade da cidade. O pessoal tem um Negro Bronx lá que ele ajuda os negros a fugir. Tá. O registro de propriedade, ele passa pela família Rodrigues no século XIX ou já no século XX? O mais antigo é o dessa família Rodrigues. Tá. Aí ainda no século XIX eles venderam para esses meus ancestrais, o Isaac e a Emília. Ainda no século XIX? No final do século XIX, que a partir de 1888 que eles vieram aqui, que aí eles levaram 7 anos para terminar de pagar. Não, é que a gente sabe que mesmo... Desculpa, Cida, por favor. Bem na época da abolição. Sim, porque segundo os registros históricos, mesmo com a abolição em 1888 e até no primeiro golpe militar chamado de República Velha, né, de 89 a 32, os negros eram impedidos pela lei de serem proprietários de terras. Por isso a minha curiosidade, né, de você de repente ter um documento histórico que ratifica uma propriedade que contraria uma lei racista, né, do início do século XX, do final do XIX e início do XX. Tem até uma lei que foi anterior, que é a Lei de Terras. 1850. Que é de 1850. Estava proibido. Mas assim, o problema é assim que o pessoal teve muitos negros que muitas comunidades quilombolas, por exemplo, elas vêm disso. Assim, eu fui estudando história de outras comunidades quilombolas. Por favor. A comunidade do Cafundó, que é lá do Salto Pirapora, que muita gente já deve ter assistido o filme Cafundó, mas eles não gostaram muito deles. O cara enrolou eles lá. A gente sempre diz isso, que eles são nossos amigos, o pessoal do Cafundó. Lá eu estudei de quilombo de Caçandoca, quilombo de Jaó. Eu fui estudando assim, muitas vezes tem isso. Eles têm a propriedade dessas. Esses negros, assim, muitas vezes libertos, eles recebem, ou eles ganham, ou eles compram. Algumas comunidades surgiram realmente, eram quilombo que o pessoal fugia e tudo mais. Outras, assim, o pessoal herdou, outras o pessoal comprou. É muito variado. Assim, mas tinha isso. Aqui já era registrado já no século XIX. Já tinha esses proprietários, aí foi vendido. E aí foi passando, foi continuando. Legal. Mas assim, muitos negros não tiveram. Tinha até uma proposta de muitos abolicionistas, muitos dos quais eram negros, como André Rebouças, Gama. Eu gosto de deixar isso. Igual o André Rebouças, ele dizia assim, que não bastava só a abolição, tinha que dar a abolição e a introdução do negro na sociedade, que era a questão de escola, e ensino obrigatório e distribuição de terras. Sim. Só que assim, ele fez até um projeto meio interessante, esse André Rebouças, só que assim, foi impedido. Assim, esse projeto, o pessoal de história já ouviu falar daquelas cartas da Princesa Isabel. Tem isso daí, tem esse processo aí, 5 dias antes do vídeo. É engraçado que estava marcado para o dia 20 de novembro para ter aquele negócio lá, e 5 dias antes aconteceu a chamada lá, lá da República. Eu chamo de golpe da República, assim, porque todo mundo sabe como é que se deu, que não teve participação popular, não teve nada, e muita gente acredita que foi para impedir, porque tinha essa ideia do que eles chamavam de democracia rural,
né, que os abolicionistas chamavam de democracia rural, que é o que a gente chamaria hoje de Reforma agrária. reforma agrária. E o pessoal, que muitos dos latifundiários começaram a apoiar a República porque eles começaram a ver que a família real começou a apoiar essa ideia de reforma agrária. E a distribuição de terra tanto para os ex-escravos como para brancos pobres, para imigrantes. E eles começaram a ver como muito perigoso. Por isso que, assim, eu chamo que eu falo São Paulo. Porque, assim, não que seja contra a República, eu acho que a República é uma forma mais correta, na minha opinião. É uma questão democrática, mas o problema é que a forma como se deu a República no Brasil foi uma sacanagem, na minha opinião. Que era para ser provisório e durou 102 anos. Só voltando aí a questão ainda da propriedade, né? Pelo que eu entendi aí no fio da meada, então, assim, o primeiro proprietário era um casal de brancos. Branco Não, índia. um era branco, porque ele era português, outro era Ele era o proprietário das terras. Aí tinham serviçais negros. Não, A família a quem ele deixou como herança, é isso? não era serviçais. Eles eram proprietários, mas eles não moravam aqui. Eles eram comerciantes. Vieram morar aqui. Não, eles não moravam, eles eram proprietários. Mas não tinha nada, só tinha... Mata fechada. Então, só que é porque, na verdade, eles eram proprietários porque eles faziam parte das redes de auxílio. Entendi. Entendeu? Eles faziam parte dos grupos que auxiliavam. Então, eles tinham a propriedade, e aí esse Negro Brotas era o que organizava. Ele ficava aqui, aí o pessoal, aí tinha as rotas de fuga, o pessoal trazia, assim, tinha uma série de rotas de fuga. E aí uma das rotas de fuga passava por aqui. Aí aqui era um entreposto. Entendi. Aí ficava alguns negros que ficavam aqui, liderados por esses negros brotas, eles ficavam aqui, o pessoal chegava aqui, eles recebiam eles, cuidavam eles, aí quando eles se fortaleciam, eles iam para outras cidades. Assim, muitos deles chegavam feridos. A Rita Rodrigues, acho que como ela era indígena, ela tinha alguns conhecimentos das tradições dela, ela conta que ela tratava de alguns deles. Outros que alguns deles não sobreviviam, alguns morriam. Aí eles eram enterrados num local onde era cemitério. E que durante o tempo foi usado como pasto. Mas assim, porque era um cemitério clandestino. As pessoas aqui, muita gente aqui sabia que ali foi um cemitério. O pessoal chegava em determinado lugar, faz tal coisa ali e tal. Mas assim, não ficou nenhuma marca. Mas o pessoal que não sabia, o cara que foi proprietário lá, ele não sabia, ele colocou o pasto ali em cima. Mas assim, no final das contas, o mundo é assim. Mas assim, é isso daí. Aí esses meus ancestrais, eles foram comprar aqui. Eles tinham um relacionamento com o pessoal. E aí eles ocuparam essa parte. Tanto que esse, eu acho que é tetravô, o Isaac Modesto Lima, ele falava que quando ele veio aqui, ele foi ver o terreno, ainda tinha um barracão onde o pessoal ficava. E tinha um giral, não sei se vocês sabem o que é giral. Tinha ainda nossa, tem um hábito de esquecer o nome das coisas. Caldeirão, tinha. Essa coisa de gente nova. O pessoal acha coisas. O pessoal já achou corrente de brada, já achou estatuetas. Teve a moça que faleceu em 2008, que ela foi presidente daqui, ela foi uma grande liderança da comunidade. Ela, uma vez, ela varrendo o quintal dela, ela achou uma estatueta de africana. Isso tinha muito. Ela encontrava correntes, encontrava coisas assim. Por favor, ninguém pergunta se tem muitos quilômetros, inclusive aqui pessoas perguntam se tem tronco. Só para tentar, assim. Não tem. Não é só na nossa comunidade, vai no Cafundó, em outras comunidades, sempre tem alguém que fala, vocês têm tronco ainda? O pessoal fala, não, aqui é 1 quilômetro, o pessoal não vai guardar tronco, o pessoal não vai ter tronco, porque não é uma lembrança para começar a igreja, não, vamos fazer um tronco para lembrar. Boa lembrança, né? Né? Do sofrimento. Se o historiador falar um negócio desse, Alguém mais é só A última. Ó, tem mais um. Só mais um. Então, assim, nesse período que aqui era aqui, vamos dizer, era um refúgio, então. Era ponto Tá. de fuga. Nesse período que era um refúgio, você tem alguma história de que teve, os caras acharam, invadiram? Teve algum embate? Assim, o que tem registrado, tem documentos sobre isso, é que ele é de 1882, que eles mandaram tropas lá de São Paulo, e de 1886, as duas vezes que foram enviadas tropas para cá. E o desdobramento dessas tropas, o que aconteceu aí nessa... Assim, Não sei se acharam. isso não fala, eles não encontraram. Assim. Não acharam. Não sabe, assim, dizer, Era fechado, né? Porque assim, eles
não sabe se eles chegaram, porque o que ficou oficial é que eles entraram na mata, não encontraram no local, eles chegaram, não tinha ninguém. É possível. Mas assim, como o pessoal está informando, provavelmente talvez eles tenham chegado, mas o pessoal evadiu. Aí na hora que os caras foram embora, eles voltaram. Porque assim eles tinham informantes. Então, coincidiu a guerra, que precisavam desses moradores. Hã? E coincidiu da guerra, né? Que estavam precisando desses homens, você já voltou lá. Qual? Essa que você citou, que estava tendo. Não, assim, em 1882 é que eles descobriram. Quando você descobria que tinha um quilombo, eles mandavam as tropas lá para derrubar o quilombo, porque era, assim, além de ser um mau exemplo, o quilombo ele costumava ser uma ameaça, porque tinha muitas vezes organizadas o pessoal de invadir para atacar truncados lá em Minas Gerais, que os caras foram, e frequentemente tinha um delator, que às vezes quebrava, mas tem muitos casos que foram ocupados por quilombolas, que invadiram lá e depois tiveram que mandar tropas. Assim, tinha muito. Tem um caso lá na Bahia, lá em Salvador, nas revoltas do Malês, que foi, na verdade, uma última de 12 outras rebeliões que teve. Foi uma série de rebeliões, e a última e a maior foi a revolta de Malês, em 1832. Mais alguma pergunta? Fechou.